Haviam passado muitos meses desde que Henry, a grande locomotiva verde, retornou de Crew. E ao longo desses meses, o restante das locomotivas começaram a perceber uma mudança repentina em alguns dos comportamentos de Henry. Sua força e velocidade agora podiam ser igualadas a Gordon, o que fez ele puxar o expresso mais vezes do que ele, fazendo Gordon ficar com ciúmes. Sobre seus comportamentos, ninguém teve a iniciativa de perguntá-lo. Afinal, ele havia acabado de voltar de uma grande reforma. Então ele apenas deveria estar usufruindo de suas novas mudanças e benefícios. Mas os dias foram passando e mais mudanças de comportamento foram notadas, até comportamentos que ele não tinha antes de ir para a Crew. Mesmo assim, as locomotivas sentiam que não haveria resposta se perguntassem a ele. Finalmente, um dia, Edward resolveu perguntá-lo. Olá, Edward. Olá, Henry. Eu gostaria de conversar com você, já que as outras locomotivas notamos algumas mudanças de comportamento depois que você voltou de Crew. Eu gostaria de saber o motivo disso. A grande locomotiva não respondeu à sua pergunta. Pelo contrário, sua expressão mudou, como se fosse culpado de algo ou escondendo informações que ninguém sabia. Bem, desculpe, Edward. Eu preciso levar meu próximo trem. Até mais. E assim, Henry saiu rápido do pátio, deixando Edward um tanto intrigado, com algumas suspeitas de saber o porquê de Henry tenha ficado tão nervoso com tal pergunta tão simples. Mas sabendo que não teria mais nenhum tipo de resposta de Henry de agora em diante, ele simplesmente achou melhor deixá-lo e seguir seu caminho. Sobre 1 ou 2 dias, não tiveram nenhuma outra pergunta do assunto. Edward estava descansando nos pátios, quando o Sr. Topham chegou até ele. Edward, é bom te ver. Eu preciso que você entregue uma carga de sucata para um ferro velho no continente. Pode deixar comigo, senhor. Então, Edward partiu do pátio para levar seu trem de carga. Em seu caminho para o ferro velho, Edward começou a se perguntar sobre a última vez que havia conversado com Henry. Ele queria saber realmente o motivo de Henry ter ficado tão nervoso, com uma aparente simples pergunta, e saber o porquê Henry está agindo tão diferente e estranho desde que o mesmo havia retornado. Assim como as outras locomotivas, ele apenas achou que ele estava usufruindo de seus novos benefícios. Mas isso havia sido há meses atrás, e até esse ponto ele deveria estar totalmente acostumado com a nova mudança. Mas essa incógnita ainda continuava na cabeça de Edward. Ele não podia dizer claramente, mas começou a pensar que o motivo dos novos comportamentos de Henry poderia ter uma origem mais sombria e fria. Mas ele descartou essa hipótese à medida que chegara próximo ao ferro velho. Logo, Edward chegou no ferro velho, onde um operário o esperava. Aí está você. Apenas deixe seu trem no desvio. Algum deles irá manobrar seus vagões. Então,
Edward manobrou seus vagões no desvio e foi se reabastecer com água. Olá, quem é você? Edward então ouviu uma voz ao seu lado, que sabia que não era de sua tripulação. Ele olhou para sua direita e viu uma velha locomotiva. A locomotiva estava completamente coberta de ferrugem e danos, e parecia que estava fora de uso há muitos anos. Meu nome é Edward. Qual seria o seu? Bem, eu nunca recebi o nome, apenas meu número, 10638. Os dois começaram a conversar, Edward contando sobre ele e seus desafios nos últimos anos, e a outra locomotiva o contando como ele havia chegado lá. Um tempo depois, Edward puxou um assunto sobre Henry, que ele era uma locomotiva experimental e foi reconstruído para ser uma locomotiva nova e mais forte, depois de ser levado para Crow alguns meses atrás. Quando Edward deu uma descrição de como Henry parecia, a locomotiva olhou confusa e segundos depois começou a ter atitudes nervosas. Amigo, nunca teve uma locomotiva com essa descrição mandada à oficina para a reforma, mas teve uma com a mesma descrição que veio aqui, e... A velha locomotiva olhou fixamente a seus para-choques, como estivesse escondendo algo. E o quê? Eu gostaria de saber disso, meu velho amigo. Edward perguntou. Nunca teve um conserto. E nunca teve uma reconstrução. Edward ouviu outra voz à sua esquerda. Mas essa voz o pareceu muito familiar. Edward hesitou em olhar. E quando olhou em choque e medo. Simplesmente aquilo que viu não poderia ser real. Em outro desvio, de costas a Edward, estava outra velha locomotiva. Mas, ao contrário que estava à sua direita, essa ainda estava visível sua pintura original através da ferrugem, que parecia ser um verde vivo. Essa locomotiva tinha 4 rodas guias, 6 grandes rodas motrizes e 2 rodas no truque de arrasto. Parecia ser uma híbrida entre uma Pacific A1 e uma Atlantic C1 especificamente. Edward não conseguiu acreditar no que estava vendo. Foi quando ele se aliviou, pensando que poderia ser outra locomotiva. Mas essa hipótese logo se desfez quando olhara ao seu tender. Assim como a locomotiva, no tender também era visível sua pintura original através da ferrugem. Mas, apesar de toda a ferrugem, Edward conseguiu ver um grande 3 no tender da locomotiva. Edward não conseguiu aguentar o que estava vendo, e assim que seu tender estava cheio, ele fugiu do ferro velho o mais rápido que suas rodas permitiam e não parou até que chegasse em Soldor. Até que ele chegasse nos galpões, já era tarde. Então Edward e sua tripulação resolveram passar a noite em Vickerstown, em um pequeno galpão de carga. Enquanto tentava dormir, Edward sentiu uma pequena lágrima escorrendo de seu rosto. Edward nunca tentou contar aos outros sobre o que havia visto aquela noite. Ele também presumiu que não acreditassem nele. E se acreditassem, ninguém veria Henry com os mesmos olhos. Edward certamente não iria ver Henry com os mesmos olhos de agora em diante.
Ele também não perguntou a Sir Topham, já que pensou que não teria respostas vindas dele. Mas certamente o assunto não chegaria a Henry de novo. Mas agora Edward não precisava mais perguntar. Edward já sabia de uma verdade obscura, que Henry nunca foi para um bom lugar para trens doentes.